começar, gente? Essa garotada linda que eu adoro encontrar aqui às segundas-feiras de tarde, o meu boa tarde. E hoje a gente tem um convidado super especial, gente, né? O autor desse livro que a gente já deu uma boa espiada, deu uma boa lida nele, conversamos sobre isso. Está aí, ó, ele está até segurando aí o livro, o Otávio Júnior. O Otávio Júnior, gente, que é, assim, da mesma região de vocês, né, Otávio? Então, quiser se apresentar um pouquinho aí para a garotada, vamos ouvir a apresentação do Otávio, gente. Gente, muito boa tarde para todos e todas, para todos os alunos, para todos e todas futuros atletas, né? Eu tenho uma paixão... Boa tarde. Eu tenho uma paixão muito grande por esse esporte que é o judô. Inicialmente de assistir nas Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas que eu tenho memória. Então, eu confesso a vocês que eu vibrava muito assistindo esse esporte pela televisão e torcendo pelo Brasil, né? É um esporte que traz muita disciplina, que trabalha muitos conceitos da atenção, da concentração, assim como é a escrita, né? Assim como é a profissão que eu desenvolvo. Eu sou autor de literatura infantil e juvenil. Eu desenvolvo projetos de livros, projetos literários, projetos de jogos, de games, projeto de história em quadrinhos. Então, esse caminho que vocês estão seguindo através do esporte, através do judô, é um caminho que é um tanto quanto similar, né, à literatura, de trabalhar esses conceitos, né? Os leitores que leem com uma certa frequência, né, que leem quase que diariamente ou semanalmente, eles são muito atentos, assim como os atletas, eles são bem concentrados, assim como os atletas, eles trabalham muito a concentração. Então, eu quero parabenizá-los, né, por estarem inseridos nesse esporte, que é um esporte incrível, um esporte cheio de desafios, um esporte que remete muito também aos sonhos, né? Trabalha muito o conceito dos sonhos, e eu sempre trabalhei desde muito cedo, desde muito pequeno, desde a idade de vocês, os sonhos. Eu sempre sonhei em trabalhar com artes, em trabalhar com educação, e hoje, gente, através da literatura, eu posso realizar os meus sonhos, de trabalhar com arte, com educação, com cultura, e trabalhar nas regiões que eu gosto muito, que é a região da Penha, no qual eu moro, e a região do Complexo do Alemão, que é um complexo de favelas que eu sou extremamente apaixonado. E o meu primeiro livro, eu vou mostrar aqui para vocês, se chama O Livreiro do Alemão. Vou mostrar aqui. O Livreiro do Alemão. Eu trago o Complexo do Alemão como, digamos, um sobrenome. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, vou prosseguir. Eu trago aqui, no título desse livro, Livreiro do Alemão, né, o meu, como um sobrenome, como meu sobrenome, né? Muitas pessoas na literatura, elas me conhecem como o Livreiro do Alemão, né, por conta de ter circulado e continuar circulando por muitos momentos, levando literatura para as crianças dos Complexos da Penha e o Complexo do Alemão. Então, quero conhecer um pouco mais da instituição de vocês, né? E depois eu continuo com esse bate-papo. Eu já soube que tem algumas perguntas e eu estou muito curioso mesmo, para ouvir e para responder essas perguntas em relação ao livro que vocês tiveram contato, que é o Da Minha Janela, né? É um livro no qual tem me trazido muitas alegrias, muitas felicidades, né? Então, vocês, como atletas, vocês sonham em ganhar medalhas, né? Em Olimpíadas, em campeonatos mundiais, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, enfim.
E eu tive uma grande felicidade no ano passado de ganhar um grande prêmio com esse livro aqui. O nome desse prêmio é Prêmio Jabuti, né? E esse prêmio é um dos maiores prêmios da literatura brasileira, né? É como se eu tivesse com esse prêmio no esporte que vocês estão inseridos, como tivesse ganhado a medalha de ouro, né, na minha categoria. Então, eu estou muito feliz. Mas eu estou mais feliz ainda de poder conversar com vocês, poder falar um pouco sobre o processo de criação desse livro, poder falar um pouco sobre as inspirações, né? Porque a literatura ela traz muitas inspirações. Então, eu quero agradecer aqui também a Suzana Vargas, do IEL, pelo convite. Eu sou muito grato, né, ao IEL, né, que é a Instituto de Estação das Letras, pelo esse convite e pelas minhas capacitações. Então, o Estação das Letras é muito importante na minha vida, assim como a instituição que vocês treinam é muito importante, porque no Estação das Letras, gente, eu tive... Ficou sem som, Otávio. Otávio, você está sem... Alguém... Voltou, Agora gente? Voltou. Não sei o que aconteceu. Você parou aí com o Instituto das Letras. Então, eu sou muito grato à Estação das Letras por poder ter me proporcionado estudar na instituição. Então, ali, na Estação das Letras, eu pude fazer muitos cursos, muitas capacitações relacionadas à literatura, né? Eu estudei muito. A Suzana Vargas, ela me proporcionava bolsas de estudos, né, para que eu pudesse desenvolver as minhas competências, né, em relação a escritor. Então, assim como no esporte de vocês, como no judô, na literatura também é muito treino mesmo, é muita capacitação ali quase que diariamente, muitas experimentações, né, para chegar a um resultado de excelência, né? No caso de vocês, o resultado de excelência é um golpe perfeito, né? Vencer um campeonato, a ganhar uma medalha, né? Então, vocês estão no caminho certo, né? No caminho aí da excelência, a partir dos treinos, a partir das capacitações, e a literatura é muito importante para que vocês desenvolvam as atividades que vocês escolheram e que vocês sonham em futuramente serem campeões. Agora eu quero saber um pouco mais da instituição de vocês. Vamos lá, gente. Quem pode falar um pouquinho aí sobre o local onde vocês treinam aí o judô, que ele está curioso para saber um pouco dessa história também de vocês. Eu treino aqui na minha avó, no quarto dela. Nesse momento de pandemia, né? Não está podendo ir. Eu treino aqui no meu quarto. Eu treino aqui no quarto da minha mãe. E eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer, Emanuele. Calma aí. Quando eu achar a folha, eu te mostro. Então, tá bom. Depois, então, você avisa que tá você... Tá bom, estou esperando. Aqui no meu quarto. Eu treino na minha varanda. Eu treino no meu quarto. Eu treino na sala. Quer dizer, na pandemia, a casa de todo mundo virou escola de judô, hein? Eu treino que legal, gente. Eu treino na sala. Treino na sala. Eu posso dar uma sugestão para vocês que eu acho muito legal, assim, esse relato que vocês estão dando. Agora, durante agora essa questão do isolamento social, que é muito importante, né, para conter, né, o avanço da pandemia, né, é importante nos cuidarmos da nossa família, cuidarmos dos nossos amigos, e é importante esse isolamento. Eu estou ouvindo aqui muitos relatos em relação a onde vocês treinam. Vocês poderiam escrever cartas para amigos, né, para os amigos aí da instituição, relatando como tem sido
o treino de vocês, né? Aí nesse período de isolamento, sem poder estar no local de treinamento, tendo esse contato, né, online com os instrutores, né? Então, acho que vocês poderiam escrever esses relatos de como tem sido treinar em casa. Eu ouvi gente treinar na sala, na varanda, no quarto. Seria bem legal assim, escrever uma história, vocês escreverem uma história contando esses relatos, né, desses treinamentos individuais, né, e na casa de vocês, né? Legal, né? Porque vocês não desistiram do esporte, isso é muito maneiro, e vocês arranjaram uma forma, junto com os mestres de vocês de judô, para poder fazer isso. E aí, mais alguém tem algo para falar, ou de repente sobre a importância do judô aí, porque ele quer conhecer mais o projeto? Quem tem algo para falar, de repente, sobre o seu mestre do judô, ou sobre o que vocês acham do judô, para ele conhecer um pouquinho, já que ele perguntou. Bom, eu quero conhecer um pouco mais da instituição de vocês, porque... O judô é muito legal. O judô é muito legal. E a gente tem uma associação que se chama Associação Nagai. Vocês poderiam falar para mim o que significa Nagai? Qual o significado da palavra Nagai? Vocês sabem? Otávio, talvez eles não saibam. Nagai é o sobrenome da Sensei, né? Na verdade, o fundador da Academia Nagai, a Academia Nagai existe desde 1971 em Recife. Então, o pai dela é Tadao Nagai. E o engraçado, criançada, que eu acho que vocês não sabem, Nagai significa, o Nagai deles significa comprido, mas eles são desse tamanho, todos eles são pequenininhos. Internet. Calma aí, eu estou botando aqui, filho. Eu acho que é o tamanho dos sonhos, né, que são muito compridos, né? Eles devem terem sonhado aí levar o esporte aos 4 cantos do universo, do mundo, e acho que os seus descendentes, os seus familiares estão muito felizes assim de saber que essas metodologias de ensino, né, as suas técnicas, elas hoje estão inseridas no Complexo do Alemão, que é uma das maiores favelas, né, maiores complexos favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. E quem sabe nas próximas Olimpíadas, né, sairão aí muitos atletas, né? Imagina, gente, agora nós estamos em 2021, mas é as Olimpíadas de 2020, né? Depois a próxima Olimpíada 2024, não é? E depois 2028. Eu acho que, sabe, nas Olimpíadas de 2028, imagina, gente, eu estou arrepiado, assim, porque não dá para ver, mas eu estou bem arrepiado. Imagina, nas Olimpíadas de 2028, daqui a 2 Olimpíadas, eu estou lá, sentado, assistindo as Olimpíadas, e um de vocês, né, estarem brilhando, né? É no tatame que se diz, gente? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Né? tatame. Tatame? Muito bem. Vocês imaginam, no tatame ali, aí falando o nome de vocês. Por exemplo, imagina Richard do Brasil vai disputar a medalha de ouro. Esse atleta que iniciou os seus treinamentos no Complexo do Alemão, representando o Brasil. Gente, olha que legal, né? Vamos sonhar, né? Eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês. O primeiro contato que eu tive com a literatura foi de uma forma assim, bem inusitada. Foi a partir de um livro que eu encontrei no lixão. E o nome desse livro se chama aqui, ó, Dom Gaton. E eu faço uma brincadeira, assim, quando eu estou me apresentando em escolas, em festas literárias, em bienais de livro. Eu falo que esse livro aqui é um grande tesouro, né? Porque foi a partir desse livro que eu iniciei, né, o meu gosto pela leitura, pela literatura, né? E a partir da leitura desse livro, eu iniciei a minha trajetória também como caçador de bibliotecas. Eu caçava bibliotecas num primeiro momento
momento na cidade do Rio de Janeiro, né? No primeiro momento no bairro ali da Penha, onde eu moro, e depois, gente, eu passei a passar horas e horas e horas, depois da escola, na companhia de livros, né? E de tanto ler, o meu desejo foi ser escritor. Mas vocês sabem de uma coisa? O que aconteceu, né? Eu estava super envolvido com aquele universo da literatura, com as histórias que eram incríveis, que eram fantásticas. Assim, quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de ler, né? Quanto mais eu estava na biblioteca, mais eu tinha vontade de estar na companhia dos livros, né? Eu acho que deve acontecer a mesma coisa com vocês. Assim, antes da pandemia, quando vocês iam para o treino, acho que quanto mais vocês treinavam, mais tinha vontade de treinar, mais tinham vontade de aprimorar os movimentos, aprimorar os golpes, trabalhar a concentração, né? Aprimorar os exercícios físicos, né? Então, comigo era o mesmo, assim. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Quanto mais eu escrevia, mais eu queria escrever. Porém, quando eu cheguei, super sonhador, eu sempre fui uma criança super sonhadora, mas quando eu cheguei na minha comunidade, falei para os meus amigos que queria ser escritor, eles falaram que eu não ia conseguir, que era muito difícil, né? Que eu não ia conseguir realizar os meus sonhos. Mas, sabe de uma coisa? Eu não fiquei triste com os meus amigos, eu não fiquei triste com o que eles falaram. Pelo contrário, assim, eu passei a ler mais e mais e mais e mais, passei a estudar mais e mais e mais e mais e mais e mais, passei a pesquisar mais e mais e mais, e hoje, olha quantos livros eu tenho publicado, vou mostrar para vocês. Olha, vai chegando livros e livros e livros, e mais livros, e mais livros. Olha quantos livros. E todos esses livros, eles têm a favela como cenário, tem a favela como protagonista, e as pessoas também das favelas são protagonistas. Opa, está ao contrário aqui. Deixa eu virar aqui. Esse livro aqui, que é o Grande Circo Favela, eu gosto muito dele, que ele leva o universo do circo para as favelas. Aí nós temos o Morro dos Ventos, nós temos o Garoto da Camisa Vermelha, o Livreiro do Alemão, que falei para vocês, e o Da Minha Janela. E temos também outro livro, que é o Chefão lá do Morro, que eu gosto bastante, eu gosto muito de fazer uma brincadeira com as brincadeiras tradicionais do que é o que é, trava-língua, adivinhações. E o universo da favela me inspira bastante. Eu continuo morando na favela, né? Continuo tendo ali as inspirações quando eu olho da minha janela, quando eu circulo na rua, quando eu ando nos becos e vielas, quando eu estou na companhia dos meus amigos. Então, as pessoas da favela, elas me inspiram a continuar escrevendo, a continuar produzindo. Eu sou um grande apaixonado pelo universo da favela e continuo sonhando em fazer muitos e muitos e muitos e muitos livros, né? Agora, eu quero ouvir vocês. A gente treina ali perto do Complexo do Alemão. Então, quando as coisas melhorarem, quando todo mundo tiver tomado a vacina e a pandemia ela ser freada e ir embora, eu quero muito conhecer, né, o local onde que vocês treinam, eu quero muito conhecer vocês, né, e levar o prêmio Jabuti para compartilhar com vocês, né. Eu circulo bastante pelo Complexo do Alemão, porque, gente, a minha missão é compartilhar livros com as pessoas, né? Então, eu quero compartilhar livro com as pessoas do meu universo, com as pessoas do meu território. Mais alguém tem algo para perguntar ou falar aí com o Otávio, gente? Levanta a mãozinha aí para a gente ver. Oi, Guilherme. Fala, Guilherme. Eu fiquei um pouco assustado dessa parte aqui, ó. Um segundinho. Foi dessa aqui, ó.
Lê aí para a gente o que está escrito aí nessa frase, para a gente seguir, para os colegas acharem. Está escrito, gente remendado o telhado, que estava quebrado por causa da chuva. Oh. Por que você ficou assustado, Guilherme? Porque vai vir um enorme relâmpago. Nossa, vai ter um enorme relâmpago. Que legal, assim, eu nunca tinha De tanto pensado chover. assim. Oi? De tanto chover. De tanto chover, vai ter um enorme relâmpago, né? E, nossa, assim, essa questão da chuva, eu fiquei bem feliz, assim, quando eu vi essa linda ilustração. Mas você vê aqui, o Guilherme, que a ilustradora, ela foi muito, muito, muito criativa também, né? O nome da ilustradora é Vanina Starkoff, né? E ela foi muito criativa. Por quê? Porque ela trouxe um elemento de proteção, né, aqui no livro. Você vê que está chovendo bastante, porém ela trouxe um elemento aqui, ó, de proteção, que são os guarda-chuvas, que estão protegendo as pessoas, né? E você vê que as pessoas, elas estão aqui tendo esse elemento de proteção e elas estão realmente consertando o telhado quebrado por conta da chuva, né? Mas aqui ela protege. Você vê que os personagens, eles estão aí protegidos, né? Como se esse guarda-chuva ele fosse mágico, né? E tivesse aí o poder de proteger as pessoas. Eu gosto muito do Da Minha Janela porque ele traz esses elementos também muito ligados à imaginação, à criatividade. Assim, ele traz muito uma conexão com os leitores, né? Que vocês podem interagir com o livro, né? O livro da Minha Janela tem essa proposta, né? De trazer a janela como um grande portal, que vocês também podem, de certa forma, olhar para a janela de vocês, olhar para o lugar que vocês vivem e pensarem em transformações, né? Em pensar, de certa forma, em mudar, né, o ambiente ou em propor mudanças. Às vezes você olha da sua janela e olha para a sua rua e vê ali que, não sei, tem um cano que está furado, tem um buraco no meio da rua que atrapalha o carro, a Kombi, a bicicleta, sabe, de passar. Você olha da sua janela e talvez vê ali que a sua escola está próximo, mas a sua escola ela não tem uma pintura legal, não tem uma manutenção. Então, vocês podem olhar da janela e ver esses problemas e pensarem também em soluções, né? E pensar de como que eu posso resolver esse problema. Bem, eu posso resolver esse problema, não sei, mandando uma mensagem para a televisão, mandando uma mensagem para a rádio, ou eu posso fazer um vídeo, né, ali da rua, do buraco na rua, ou da escola que não tem uma pintura legal, né, ou do teleférico que está parado há anos. Né? Imagina se todo mundo começasse a olhar das suas janelas, ver ali o teleférico parado, fizesse vídeos e cobrassem, né, as esferas públicas. E por que o teleférico está parado? Né? Por que não tem esse meio de transporte que é importante para muitas pessoas? Né? Muitas pessoas usavam o teleférico para circular, né? Se deslocar na comunidade. Então, assim, nós podemos usar as nossas janelas como esse portal de transformação, Guilherme. E eu pensei que você ia estar assustado com uma outra página aqui, que é mais ou menos assim, ó. Da minha janela, escuto sons que me deixam tristes. Às vezes não posso ir para a escola e nem jogar bola lá fora, né? Eu acho que muito de nós, assim, eu também, vocês também já passaram por essas situações de não poderem ir para a escola por conta de alguns confrontos, né? Que infelizmente são muito recorrentes na nossa comunidade, na nossa favela. E, de certa forma, também nós podemos usar a nossa janela para sonhar e também para reivindicar como uma favela que tenha paz, né? Como uma favela no qual nós podemos circular com segurança,
nós podemos circular em paz, sem ter essa preocupação de não poder ir para a escola e nem jogar bola lá fora, né? Então, vamos usar as nossas janelas como esse portal de transformação, né? Vamos pensar de que forma nós podemos olhar das nossas janelas e pensar na transformação assim da nossa favela, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, né? Porque todos vocês são potentes, né? Todos vocês são criativos, né? Todos vocês sonham, né? E esses sonhos, eles vão serem realizados. O da minha janela, antes dele ser publicado, ele foi um sonho. Ele foi um sonho que estava aqui, na minha cabeça, estava no meu coração. E com muita, muita dedicação, o esporte no qual vocês praticam traz essa questão da dedicação, essa questão do esforço, essa questão do suor, né? Vocês suam bastante, vocês se esforçam bastante, né? Vocês treinam muito para chegar a resultados assim satisfatórios, né? Então, na literatura não é diferente. Antes desse livro estar bonito, maravilhoso, né? Super bem ilustrado, super bem escrito, eu treinei muito, gente, treinei muito, eu suei muito, me dediquei muito para que ele tivesse essa qualidade e para que ele chegasse nas mãos de vocês e pudessem inspirar vocês a pensar nessas transformações, né? E a transformação ela vem através da educação, através do esporte, através da cultura, através do empreendedorismo, né? Eu acredito muito na potência de vocês. Otávio, no encontro que a gente teve e trabalhou o livro com eles, a gente fez esse exercício. O que a gente via realmente da janela e o que eles sonhavam ver da janela deles. E saíram respostas maravilhosas. Eu estou vendo que tem duas pessoas que já estão um tempão levantando a mão. Uma é o Marcos. Fala aí, Marcos, o que você queria falar com o Otávio? Otávio, como é que o microfone sem fio vira funk? Ótima pergunta, Marcos. Que legal essa sua pergunta. E eu quero dizer, Marcos, que vocês assim, são a minha fonte de inspiração. Eu me inspiro muito com essa pergunta que vocês fazem. Parabéns aí pela atenção, Marcos. Parabéns pela pergunta. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem, né, uma brincadeira chamada microfone sem fio, né? Eu brinquei muito na minha infância, quando eu era do tamanho de vocês, né? Se vocês não conhecem, vocês podem perguntar para os pais de vocês, e vocês podem brincar agora em casa, agora com o isolamento, que é mais ou menos assim. Muitas pessoas em um ambiente, elas falam no pé do ouvido uma palavra, uma frase, por exemplo, fala, João foi comprar maçã. Aí a outra vai repetindo para outra, que vai repetindo para outra, que vai repetindo para outra. Aí no final, por exemplo, falou para uma pessoa, tem outra, tem 5 pessoas. Talvez na quinta pessoa que foi falando, passando uma para outra, o João foi comprar maçã, pode virar o João foi comprar hortelã. Ou o João andou de carrinho de rolimã. Entendeu? Ou o João foi pescar maçã, ou foi... E é muito legal essa brincadeira, né? E tem também um outro microfone sem fio, né? Que em muitos lugares das favelas, em muitos lugares do Brasil, as pessoas elas acabam desenvolvendo essa brincadeira. Por exemplo, vocês pegam uma latinha ou pegam um copo e colocam uma linha numa ponta e uma linha na outra, espetada, né, na latinha ou num copo ou em algum recipiente, e coloca no ouvido e vai brincando assim, de comunicação, né? Então, nesse livro, eu trouxe esse elemento do microfone sem fio, né? A ilustradora ela até colocou alguns elementos aqui desse microfone sem fio, acho que vocês podem ver. Está vendo aqui? Ela fez uma brincadeira aqui que é um copo, que tem uma linha, que as pessoas elas vão se comunicando, né, com esse microfone sem fio, né? E eu quis trazer muito esse elemento da criatividade, né?
de trazer também para esse livro algumas questões culturais das nossas favelas, né, como o funk, que é muito potente, né? O funk ele é muito criativo. E o meu próximo livro vai ser sobre funk, né? Sobre um elemento que é um elemento muito interessante, que é o passinho. Eu acho que muitos de vocês sabem dançar o passinho, né? Fazem passinhos aí bem legais, né? Eu acho muito legal a forma que eu estou aqui com os meus pés já, sabe? Então, esse livro sobre o passinho está ficando muito bonito também. E ele vai sair pela mesma editora, né, do Da Minha Janela, vai sair pela Companhia das Letrinhas, né, que estão fazendo um trabalho excelente, um trabalho brilhante. Então, o meu próximo livro é o livro do passinho. Ele se chama De Passinho em Passinho, né, que traz esse elemento do funk para a literatura infantil, né? Então, aí eu quis me inspirar, né, na brincadeira tradicional do microfone sem fio, que você vai falando de pessoas para pessoas, e no final a comunicação ela acaba sendo aí mudada, né, por conta de uma pessoa vai falando, aí vai entendendo uma coisa, vai entendendo outra, e é muito divertida essa brincadeira. E também desse elemento aí dos copos, da latinha, do fio, né, que eu adoro brincar, né, de microfone sem fio. Então, a minha ideia foi trazer os elementos da minha infância, né, do que eu brincava na minha infância, e os elementos também da tradição da favela, né, do funk, aí das brincadeiras tradicionais, né. Eu quis fazer essa composição dentro do livro, né, para compor o Da Minha Janela, e fiquei muito feliz que deu super certo. Parabéns pela pergunta. Otávio, já estamos curiosos para conhecer seu livro novo. Tem uma pessoa que está com a mão levantada há um tempão, que está com o nome aí de Lavínia, mas eu não sei quem é. Pode falar. Mas qual vai ser o nome do seu novo livro? Bom, o nome do meu livro vai ser De Passinho em Passinho, né? Como eu disse, traz os elementos também da dança do passinho na literatura, na favela e tudo mais. Mas eu tenho também outros títulos aí que eu estou produzindo. Infelizmente, por conta da pandemia, alguns lançamentos eles foram interrompidos, né? Mas eu posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui, né? Um outro livro também que eu vou publicar, que está ficando muito bonito mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui a capa. Se chama Maria Preta, que eu não posso falar muito em detalhes, né? Também para que vocês fiquem um pouquinho curiosos, né? Mas esse livro está muito legal. Ele tem aqui algumas imagens assim, tipo, lindíssimas, algumas imagens assim. Otávio, eu tenho outra pergunta. Pode fazer. Por que você botou assim, da minha janela escuto sons que me deixam triste? Pode. Vamos lá. Eu já tinha dito, né, sobre essa parte do livro, né, que infelizmente nós que moramos, né, na favela por muitos dias do ano, né, muitas crianças elas não podem ir para a escola por conta dos confrontos que acontecem já há algum tempo, já há muitos anos, e eu quis trazer essa questão para o livro para que as autoridades públicas, para que a sociedade, para que as pessoas elas pudessem olhar com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção sobre essa questão que acontece, né? Eu acredito que você e seus amigos, né, deixaram de ir para a escola
muitas e muitas vezes por conta desses confrontos, né? Então, eu quis trazer também essa realidade para o livro, para que essa questão ela fosse discutida, debatida, e para que isso não aconteça mais, para que nós pudéssemos futuramente circular nas comunidades com segurança, pudéssemos ir para a escola, os nossos pais, né, para o trabalho, com segurança. Então, eu quis trazer essa questão para o livro justamente para trazer um debate, trazer uma roda de conversa e futuramente isso não ocorrer mais. É um grande sonho. Assim. Gente, ó, vamos deixar o amigo que está aí com o nome Lavínia, faz a sua pergunta e depois a Emanuele. Otávio, por que o senhor quis deixar tudo colorido? Você pode repetir, por favor? Otávio, por que o senhor quis deixar tudo colorido? Vamos lá, tudo colorido. A Vanina Starkoff, que é a ilustradora desse livro, é uma grande ilustradora, uma das melhores ilustradoras do mundo. Ela é super premiada, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, eu queria muito trazer elementos, né, diferentes para mostrar a favela, para retratar a favela. E ela foi muito, muito, muito feliz, né, em trazer as suas cores para a favela, a sua linguagem para a favela, né? E a Vanina, ela também pesquisou bastante. Nós fomos aí ao Complexo do Alemão, ao Complexo da Penha, ao Vidigal, à Rocinha, ao Morro da Mangueira. Então, em cada lugar que ela ia, ela estudava possibilidades de ilustrações, né? Ela foi muito, muito criativa, né, em trazer algumas ideias para esse livro, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessas cores, espero que vocês tenham gostado da linguagem que ela traz para o livro. Eu acho que ficou assim, um livro totalmente incrível, né? Que mostra a favela de uma forma totalmente criativa, uma favela linda como a favela é. Espero que vocês tenham gostado dessas cores vibrantes, dessas cores maravilhosas, né? Porque a favela é multicolorida, a favela é totalmente incrível e ela soube captar, né, a beleza da favela, né? Ela soube captar a lindeza que a favela é. Posso falar? Pode. Você demora muito para fazer esses livros? Excelente pergunta. Sim, esse livro foi um dos primeiros livros assim que eu tive uma estrutura assim de produção, né? Eu tenho um amigo que ele é publicitário, então ele tem uma agência de publicidade. E eu ia todos os dias para a agência dele, porque lá tinha um espaço, né? Eu saía da favela todos os dias, ia para um espaço e ficava, sei lá, 10 horas escrevendo, 10 horas produzindo, 10 horas pensando num projeto, 10 horas pensando em um projeto no qual fizesse sucesso, alcançasse o público, né? Porque o maior sucesso de um livro é alcançar o público e alcançar o coração, os corações das pessoas, né? Eu acredito que o Da Minha Janela ele conseguiu alcançar os corações dos leitores, trabalhando elementos como a emoção, trabalhando elementos aí também como a inspiração, né? E eu demorei, sim, mais ou menos, pensando no projeto como um todo, mais ou menos um ano, né? Até chegar ao resultado do texto, das ilustrações, né? E foi um caminho, uma jornada até chegar à publicação do livro assim bem bonita que eu curto a cada dia, né? E eu acredito que esse livro ele vai dar muitas alegrias ainda. Eu sonho muito, gente, em ver esse livro em outros lugares do mundo. Ele está nos Estados Unidos e no Canadá,
mas eu quero ver esse livro na China, no Japão, na Arábia, na Coreia, na Rússia, na Alemanha, na Espanha, na França, no Uruguai, na Argentina, na África do Sul, sabe, na Angola, em Moçambique, no Butão, no Laos, no Camboja, enfim, no mundo todo. Posso falar? Emanuele, faz aí a sua pergunta, Emanuele. Depois, depois dela vem o Eric, tá? A capa do livro foi relatada na sua favela mais alegre? Você pode repetir, por favor? Que eu não ouvi aqui, que deu uma travada. A nossa favela foi relatada uma favela muito alegre? Sim, sim. A ilustradora, ela conseguiu captar, né, como eu disse anteriormente, essa alegria que a favela é, essa potência que a favela é, né? Porém, ela também mostrou algumas situações, infelizmente, de tristeza que ele acontece, e eu achei importante também ela ter mostrado essas situações de tristeza para que, como eu disse, para que essas situações que causam a tristeza, né, elas possam serem revistas, elas possam ser debatidas, elas possam ser discutidas para que essa tristeza futuramente ela não ocorra e que a favela ela sorria, que a favela ela seja alegre, assim como a ilustradora ela conseguiu captar a nossa favela nas suas ilustrações, nas suas imagens, né? Por isso que eu trago também no livro, eu faço uma mescla da alegria e trago também a realidade que essa tristeza que ela nos traz, né? Mas justamente para isso, para que as pessoas elas tenham esse olhar, né? Que muitas situações difíceis elas causam tristeza, né? E essas tristezas elas possam ser corrigidas, assim. A causa dessas tristezas elas possam ser corrigidas, né? E temos muito que pensar, né? Temos muito que olhar nas nossas janelas e propor mudanças, né? Porque a favela é um grande espaço de sonhos, é um grande espaço que tem muitas pessoas que querem, de certa forma, estudar, querem se capacitar, querem vencer, né? E nós precisamos que o poder público, nós precisamos que os pensadores, né, que os intelectuais, né, eles olhem para a favela e pensem nessas mudanças, né? Mas nós também, vocês podem pensar nessas mudanças, nessas transformações, né? Porque vocês estão aí dentro, né? E só vocês sabem o que pode mudar, o que pode ser mudado. Agora, Eric. Fala aí, Eric. Depois vem aqui, está escrito Sofia e Davi, acho que é o Davi, né? Qual foi a inspiração se você... Calma aí. Qual foi a inspiração de vocês para os livros? Bom, minhas inspirações, como eu disse, né? Minhas inspirações são vocês. Minhas inspirações, né, vêm da favela, né? Essa favela que eu amo, essa favela que eu quero muito pensar nas transformações. Eu acredito que eu tenho muito a contribuir. Então, ali minhas inspirações estão ali no dia a dia, nas pessoas, né, no sorriso das pessoas, nos sonhos das pessoas, né, nos desejos das pessoas de terem uma vida melhor, né? Daí vem as minhas inspirações. Agora, vamos lá. Está aí o menino que está aí com o nome Sofia e Davi. Fala agora. Depois Fefe, tá? Quanto tempo? Já no final, hein? Vamos rápido. Quanto tempo você demorou para terminar? Quanto tempo você demorou para fazer esse livro? Vamos lá. Ótima pergunta. Eu demorei mais ou menos 1 ano, até na ideia inicial, né, de pensar em trazer muitos elementos de muitas janelas, de muitos lugares do Brasil e do Rio de Janeiro, né, de compor essas visões de que as crianças viam das suas janelas na favela, a aplicação, mais ou menos 1 ano. Né? E a minha grande inspiração foi o meu filho. Eu tenho um filho de 12 anos,
e ele, quando era muito pequenininho, tinha 2, 3 anos, ele olhava da nossa janela e via a Igreja da Penha. Acho que em alguns lugares aí do Complexo do Alemão vocês conseguem ver com muita nitidez a Igreja da Penha, né? E da minha janela eu via assim, tipo, a Igreja da Penha como se fosse um quadro, e ele falava que iria no Castelo Encantado. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Castelo Encantado, e resolvi escrever sobre esse Castelo Encantado, sobre essa visão dessa janela. Então, aí foi uma grande inspiração também. Mais ou menos um ano até o livro ficar pronto. Então, agora a Fefê, olha, gente, faltam poucos minutinhos. Depois da Fefê, vai então Rafael e Gabriel. Da onde que saiu sua inspiração para você criar esse livro? Nossa, ótima pergunta, Fefe. As minhas inspirações, elas são muitas, muitas, muitas e muitas e muitas, né? Um escritor, ele, a cada momento, ele tem uma inspiração diferente, né? Por exemplo, se ele vê uma folha caindo de uma árvore, ele vai ter uma inspiração. Se ele está na praia, ele vê uma onda batendo na areia, ele vai ter uma inspiração, né? E eu tenho muitas inspirações, né? Se eu ouço uma palavra, se eu vejo uma cena das crianças brincando na favela, né? Se eu ouço uma música, alguém cantando uma música, eu tenho inspirações. Então, assim é a vida do escritor, né? Em cada cena, em cada ambiente, em cada lugar, ele vai ter uma inspiração diferente, né? E da minha janela não foi diferente, né? Como eu disse, né, anteriormente, né, a minha inspiração ela veio por conta do meu filho, do João Vitor, né, que olhava da nossa janela e via a Igreja da Penha e chamava a Igreja da Penha de Castelo Encantado, né? E eu ficava encantado, né, com aquela visão dele, uma visão muito criativa, né, uma visão muito mágica, né, de olhar para uma igreja que está no alto de uma pedra e chamar essa igreja de Castelo Encantado, né, e fiquei com essa visão dele por muito tempo na cabeça, né, e eu circulo também por muitas favelas e sempre olhei assim do alto das favelas, né, e via as visões que esse lugar alto ele proporcionava da cidade. Então, quando eu ia na Mangueira, eu via ali o Maracanã, né, da janela das pessoas, né? Quando eu ia na Rocinha, no Vidigal, no Chapéu Mangueira, e lá do alto eu via o mar, né? E eu pensei, por que não reunir todas essas visões dessas janelas em um livro, né? Então, a partir da ideia ali do meu filho e essas experiências que eu tive visitando muitas favelas do Rio de Janeiro, eu pude compor o Da Minha Janela. Foi aí que surgiu. Ótimo. Agora, olha só temos 5 minutinhos, gente. Então, temos 2 pessoas que estão esperando um tempão. Um é o Rafael, o Gabriel, e outro é a Patrícia. Então, vai primeiro o Rafael, depois a Patrícia, para a gente ir encerrando. Otávio. Fala, Rafael. Otávio. Pode falar. Se você não fosse escritor, qual profissão você seria? Oh, pergunta legal. Nossa, muito difícil, né, essa pergunta, né? Mas eu sempre gostei muito de esportes. Quando eu era adolescente, eu treinava futebol, né? Eu era de uma escolinha de futebol. E eu sempre gostei também muito de educação. Talvez se eu não atuasse como autor, eu atuaria como professor de esportes, como professor de educação, ou gestor de educação, gestor de esporte, né? Mas algo ligado ao público, né? Sempre algo ligado ao público, e algo ligado à educação, esporte, cultura. Mas o legal é que, trabalhando com literatura, eu posso fazer isso tudo, posso mesclar isso tudo. Mas eu acho que se eu não trabalhasse como escritor, eu seria um professor. Pode falar, Patrícia.
Você está muda, querida. Liga aí o microfone. Continua. A mãe do Davi pode falar aqui, por enquanto? Posso fazer uma pergunta, mãe do Davi? Já. Não. Peraí, filho. Boa tarde. Eu gostaria de saber desde que idade que ele começou a escrever? Ótima pergunta. Eu comecei a escrever, eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, né? Eu estudava teatro e trabalhava com teatro e comecei a escrever pequenos textos, né? Textos teatrais. E foi aí que eu tive contato também com as crianças, contato com o público infantil. E depois de alguns anos pesquisando, alguns anos sonhando em ser escritor, eu publiquei o meu primeiro livro há 10 anos atrás. Esse ano faz 10 anos, que foi o Livreiro do Alemão. O Livreiro do Alemão ele é de 2011. E de lá para cá eu pude ter muitas experiências com publicações de livros, com o universo da literatura. Então, eu comecei com 15, mas 5 anos depois, 6 anos depois, eu pude escrever e publicar profissionalmente o meu primeiro livro. Então, esse ano são 10 anos de Livreiro do Alemão, são 10 anos da minha primeira publicação. Então, eu conto praticamente de 2011 para cá, né? São mais ou menos 10 anos de carreira. Né? Parabéns aí. Obrigado. Obrigado. Posso dizer uma coisa? Gente, rapidinho, porque a gente está encerrando, hein? Para a gente poder se despedir do Otávio, porque tem outro grupo depois. Fala. Peraí, um segundinho. Um momentinho. Descobri que tinha gente indo em busca do seu tesouro. Significa em busca dos livros. Que legal. Essa é uma das partes que eu gosto mais. Eu trago esse elemento aí do tesouro, né, realmente como elemento da busca pela cultura, da busca pela educação, né? E a partir da cultura, da educação, ela pode proporcionar a realização dos sonhos, né? Ela pode proporcionar a melhora de vida a partir dos estudos, a partir do esporte, a partir da cultura. Então, essa é a busca do tesouro, né? A busca do conhecimento. Então, eu quis colocar aí a busca desse tesouro com a busca do conhecimento, né? Que a partir do conhecimento nós podemos transformar as nossas vidas. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão buscando conhecimento a partir do esporte, né? E como a professora disse inicialmente, né? Não somente nos 45 minutos ali do esporte e tudo mais, é muito mais amplo que isso, né? Então, eu quero parabenizar, né, o IEL, quero parabenizar todos os envolvidos por esse momento, né? Por proporcionar esse momento para todos nós. Assim, eu estou aprendendo muito com vocês, né? Estou sendo muito inspirado, vocês estão me passando vibrações assim muito positivas, energia muito positiva para prosseguir. E muita gratidão por essas inspirações, pelas perguntas, pela atenção, aí pelo carinho. Estou bem feliz assim nessa tarde. Otávio, é uma alegria ver você aqui no nosso projeto, viu? O IEL te agradece demais, tá? Espera sempre poder contar com você nas nossas andanças aqui pela tua terra. Bom, Suzana, eu que agradeço assim, por essa tarde incrível, por essa tarde maravilhosa, assim, que tanto aqueceu o meu coração, e eu pude reviver e vasculhar o meu baú de memórias, né? Eu já te falei muitas e muitas vezes, eu vou continuar falando da importância da estação na minha vida, né? Da importância, né, da estação no desenvolvimento do meu trabalho, no desenvolvimento
no meu desenvolvimento como pensador, no meu desenvolvimento como pessoa. Eu sou muito grato, e sou muito grato por você ter desenvolvido esse projeto agora, nesses momentos de isolamento, né? Eu acredito que essa tarde tenha sido uma tarde muito importante assim, para as crianças, de conhecer um autor da sua região, um autor no qual elas podem ir na padaria ou circular, né, e no mercado encontrar com esse autor nesse lugar, né? E estou muito feliz, assim, por isso, assim, de poder ter essa conversa genial. Otávio, encontra o livro. Desculpa, pode repetir? Onde a gente encontra o livro? Onde a gente encontra o livro? Encontra o livro. Então, nesse momento de pandemia, vocês conseguem encontrar nos sites da editora, né, das editoras, eu acho que se você colocar no Google Otávio Júnior, você encontra as informações das livrarias virtuais, né, no qual você possa encontrar os livros, né? Na loja da Saraiva também vende? Oi? Na loja Obrigada, da Saraiva também vende? Sim, vende sim. Gente, olha só, a gente vai ter que se despedir do Otávio, que ele já passou 15 minutos do horário que a gente marcou com ele, e começa um outro grupo. Né? Gente, Tchau! Beijo! Tchau! Tchau!